Olá, meu nome é Bruna, eu faço parte deste canal Mundo na Lua. E hoje nós vamos continuar falando de chamas gêmeas e vamos falar do encontro, reencontro e fusão. Então, no encontro, nós sentimos a conexão forte, nós sentimos a energia da sua contraparte, nós sentimos as sincronicidades, né, do universo, mostrando aquele encontro, aquela conexão. E é muito relativo, né, a forma que a gente encontra essa pessoa. Então, pode ser que esse primeiro encontro entre você e seu gêmeo ou gêmea, fisicamente, seja uma fase de lua de mel, que é o que falam, né, uma fase de lua de mel curta. Sim, então você pode ter visualizado fisicamente o seu gêmeo ou gêmea durante algumas horas, durante um dia, durante algumas semanas, durante alguns meses, ou até mesmo entrado num relacionamento e ter durado um ano, 2 anos ou mais anos. Por que não? Porque cada dinâmica é de uma forma. Então pode ser que vocês tiverem esse contato físico curto ou um contato físico longo. Então tá, a primeira fase é esse contato físico, independente do tempo, porque varia muito conforme cada situação e cada história. E aí vem aquele ditado que a gente só aprende na dor, né? E aí a gente precisa do quê? De uma dor física, então a gente precisa da separação, a gente precisa assim, ó, cada um tá no seu lugar, um tá aqui e outro tá aqui fisicamente, para a gente de fato entender o que a espiritualidade está falando pra gente. Para a gente entender de fato a usar o que a espiritualidade passa para a gente usar os nossos poderes. Então, o que tem? Separação física, cada um aqui ó, no seu cantinho, né? Então, um bonitinho aqui, uma bonitinha ali. Independente do sexo, gente, não tô falando de sexo. Bonitinho aqui, a bonitinha aqui, cada um pode estar no seu relacionamento? Sim. Pode ser que no momento, né, de união, eles já estavam em relacionamentos, né? E pode ser que cada um siga a sua vida com o seu livre-arbítrio, cada um no seu relacionamento. Porém, tem um dos dois, né? Uma das partes que ela precisa ter uma conexão com o divino para entender a dinâmica e assim vocês avançarem nos processos individuais para depois avançarem nos processos em conjunto. Então, existe, né, essa separação física para cada um trabalhar uma polaridade. Então, uma polaridade vai ficar no feminino, em cima aqui, ó, e a outra polaridade vai ficar no masculino. E aí, quando vocês estão nessas polaridades, um no feminino e outro no masculino, um vai curar algumas coisas que precisam ser curados e outro vai curar outras coisas. Então, esse momento de afastamento é para vocês, cada um, curarem as suas dores e as suas feridas de uma forma. Porque com essa separação física, nós começamos a aprender a acreditar na espiritualidade e utilizar os nossos poderes que nós sempre tivemos, mas foram camuflados para sobreviver aqui, a favor da nossa dinâmica, a favor do nosso gêmeo ou gêmea, né? Então, nós vamos elevando a nossa vibração e as nossas curas para a gente conseguir essa reconexão. Esse processo entre indo e vindas, pode ter casais que se conversam, né, se conectam fisicamente? Sim, pode ter casais que realmente estão afastados total, não tem contato nenhum. Sim, vai depender de cada dinâmica e do que cada um escolheu viver aqui na Terra. Então, quando nós temos a reconexão, normalmente essa reconexão, um tá muito numa polaridade e o outro tá em outra polaridade totalmente diferente. E aí a vida ela não encaixa, porque um tá vivendo mais o feminino, então tá vivendo o lado mais intuitivo, mais espiritualizado, se conectando mais com a sua essência, e o outro tá vivendo a outra polaridade, então tá vivendo a polaridade mais materializada.
E nessa polaridade mais materializada é quando o sistema ego dessa outra contraparte começa a rodar, e vocês têm a impressão que não é nem a mesma pessoa que você se conectou lá no começo, né, nos primeiros contatos físicos. Porque no primeiro contato físico, vocês tiveram essa conexão, mas vocês conheceram quem de fato é o seu gêmeo ou gêmea, né? Que na verdade é vocês. Quem de fato é vocês, porque vocês viram a aura de vocês, que é a aura deles ou delas. Só que quando eles estão nessa polaridade masculina, fica rodando esse sistema ego, e esse sistema ego vai mostrando várias sombras dele ou dela, né? De quem está no masculino. Só que essas sombras, na verdade, são nossas. E aí esse processo de reconexão, que é muito inverso, é para a gente trabalhar mais arduamente as nossas curas. Então a gente fica no meio, né, desse processo, brigando contra a nossa própria mente, porque fisicamente eles estão em outro processo de vida. Fisicamente, eles podem também falar que eles estão em outro processo de vida e que tudo isso é uma loucura, porque realmente a gente não se encaixa nessa loucura, porque eles precisam desse momento mais material, mais da energia masculina, porque eles precisam esgotar o ego deles. Nós, como estamos no feminino, né, na energia feminina, independente do sexo, estamos mais elevadas, em outra vibração, em outra vivência, e entendendo, eles olham a dinâmica de uma forma mais material, e nós olhamos a dinâmica de uma forma mais espiritual. Então, eles olham que aquilo não se encaixa no momento presente, porque eles estão vivendo o presente, e a gente olha e a gente entende todo o contexto, então a gente entende que não é agora, mas vai haver uma nova união, né? Só que é um processo intenso, de cura atrás de cura, e parece que nunca vai ter fim essa cura atrás de cura. Alguns casais no processo de pré-união podem se conectar, então não tá 100% curado, mas pode ter uma conexão e viver um relacionamento aqui na 3D? Pode, não tem problema nenhum, vai do sentir e entender de cada um se aquilo vai ou não ajudar no processo. Outras pessoas nessa pré-união têm momentos, então é um momento de algumas horas, de um dia, uma semana, meses, assim como no começo, né? Mas é um pouco difícil nessa pré-união vocês se conectarem de fato, porque cada um tá numa polaridade. E aí, quando tem essa pré-união de fato, e depois tem essa outra separação, aí o feminino realmente entra assim na 5D, então ele vai muito mais para a espiritualidade, e o masculino, ele fica mais aterrado aqui. Então, uma polaridade tá lá elevada, mais do que já estava, e a outra polaridade está aqui mais aterrada. Por quê? Nós precisamos curar mais para espelhar para a parte que está mais aterrada aqui. Então, nós vamos nos curando e espelhando, nos curando e espelhando, e eles vão recebendo essa cura de uma forma inconsciente, e nós vamos nos curando de uma forma mais consciente, para aí ter novamente a união que é chamada, né, quando é no processo final de fusão. Então, estamos aqui, cada um na sua polaridade, e aí nós vamos aos poucos, ó, gente, assim, bem aos pouquinhos, baixando, 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 aqui, ó, o feminino baixando e o masculino subindo. Tá vendo que aqui nós estamos basicamente na mesma linha? Eu tô tentando, né, deixar na mesma linha. Porque o feminino, ele recebe as informações da espiritualidade. Então, ele tá conectado com a espiritualidade, mas ele não pode viver só do feminino, só dessa conexão. Ela tem que vir se curar
mas ela tem que ter ação para a gente trabalhar aqui na 3D. Então, nós precisamos ter essa nova consciência, mas precisamos agir na 3D. E o masculino, ele fez tudo que o ego dele queria, ele sentiu o vazio da alma e ele começou a subir e se conectar de novo com a essência dele. E aí, ó, através da 4D, que seriam os sonhos, nós começamos a nos conectar novamente com a nossa chama, através do quê? Do coração, que é o meio, que é a ligação entre os dois. Só que para ter essa fusão de fato, precisa estar com as curas e o propósito alinhado, porque senão não dá para ter fusão. Por quê? O que é este último processo? A fusão. É o equilíbrio entre as duas polaridades. Então, é o equilíbrio entre o yin, que é o lado feminino, né? O divino feminino, onde nós nos conectamos com a espiritualidade, nós processamos essa conexão com a espiritualidade no nosso mental, e equilíbrio entre o yang, que é o divino masculino, onde nós vamos colocar foco e ação. E aí nós somos conectados pelo nosso coração, que o nosso coração é onde está o nosso eu superior. A fusão dessas duas almas é um processo demorado, é um processo difícil. Eu sei que tem muitas chamas que já está nesse processo que passou da pré-união, né? E tá caminhando para essa fusão. E parece que essa fusão nunca chega, que acontece tudo na vida, menos essa fusão. Mas essa fusão é a última coisa, é a cerejinha do bolo. Que você aprendeu a viver plenamente sozinha ou sozinho, né? Você aprendeu a equilibrar as suas polaridades, você aprendeu a se curar, você aprendeu a se conectar com a espiritualidade, você está usando seus poderes para curar as pessoas, para ajudar nessa transição. Aí sim você merece essa cerejinha do bolo. Não vai ter fusão entre as duas partes se as duas partes não tiverem equilibradas por completo. Pode ser que nesse processo de fusão, né, que é o processo que a gente vai receber nossa cerejinha do bolo, a gente também não esteja por completo curados e curadas? Sim, mas vai do mérito de cada casal de chamas gêmeas. Se a espiritualidade achar que aquele casal merece essa cereja, que eles merecem essa união, porque realmente eles estão linkados com o propósito deles, e eles estão conscientes sobre o que eles vieram fazer aqui, sobre as curas. Por que não? Não tem regra. Não tem como colocar uma regra e geral seguir essa regra. É muito do sentir e do merecimento. Então a espiritualidade ela vai conforme o merecimento e você conforme o seu sentir. Mas no geral, o que está acontecendo é isso. É o encontro, reencontro e fusão. Isso sim tem um sentido. Agora, como vai ser esse encontro, reencontro e fusão? É individual. Por isso, temos que fazer a nossa parte. Por quem? Por nós. A gente tem que fazer a nossa parte por nós. E aí, fazendo por nós, nós vamos espelhar na nossa parte, na nossa contraparte. E aí sim terá essa cerejinha do bolo, a união aqui na 3D para vocês aproveitarem romanticamente. Mas não dá para atropelar e ter o romance primeiro e fazer e achar que vocês não vão se curar para, enfim, ter um relacionamento estável aqui na 3D. Porque os relacionamentos agora estão mudando, a gente vai se relacionar de uma forma mais elevada, então tá vindo tudo isso pra gente se relacionar dessa forma. Então, por que não fazer as coisas direito? Se curar, se entender, esperar, acreditar, pra gente ter a nossa fusão, conforme o nosso mérito. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado claro. Se gostou, curte e compartilha esse vídeo. Se inscreve aí no canal também. E é isso. Beijo e até a próxima.